E aí, 100% Natan Pinotti por aqui. Esse é o nosso terceiro vídeo da série GPO Explained. Nesse vídeo a gente vai partir um pouquinho para a prática. Nos dois vídeos anteriores nós comentamos um pouco sobre a teoria, os tipos de GPO, como funciona o processamento e tudo mais. E agora a gente vai partir para a prática de fato, criar algumas GPOs, excluir, brincar com o processamento, testar a teoria que foi passada anteriormente. Vamos lá, para esse laboratório eu estou utilizando aí o Windows Server 2016 e um cliente Windows 10. Esse meu servidor já está com o Active Directory instalado, configurado de forma prévia. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura que eu já criei para começar a trabalhar aí com as GPOs. Então eu tenho aqui algumas OUs bem simples, uma empresa da MTI. Em cada uma delas eu tenho alguns usuários já criados, que a gente vai utilizar para teste. E aqui dentro da OU empresa eu tenho a conta de computador que já foi ingressado no domínio, que é o meu Windows 10, que está aqui embaixo. Eu fiz a configuração aí de área de trabalho remota para ficar um pouco mais tranquilo da gente fazer o teste das GPOs. Ao invés de ficar trocando aí entre as telas, a gente acessa remoto e faz os testes. Então vamos lá. Bom, primeiro passo, para a gente acessar aí o GPMC, que é aquela console que eu comentei, onde todo o gerenciamento é realizado. Tá? Esse cara ele é parte integrante aí do Active Directory, instalou o AD, ele já vai estar disponível para configurações e a gente pode acessar ele aqui via Server Manager em Tools, Group Policy Management. Ok? Quem gosta aí de trabalhar de forma um pouco mais rápida, gpmc.msc também vai abrir esse cara aqui. Bom, a estrutura dele aqui dentro, ele reflete exatamente o que o nosso AD tem. Então vejam, a estrutura que eu tenho aqui do AD, eu tenho no GPMC. Por isso que é importante criar, já pensar no design do AD a nível também de aplicação das GPOs. Tá? Geralmente eu faço o levantamento da estrutura organizacional da empresa e tento refletir o máximo possível no AD, que aí fica mais tranquilo depois de aplicar os determinados grupos e tudo mais. Então vamos lá, aqui no GPMC, como eu comentei, é onde tudo vai acontecer, a gente vai criar, deletar e tudo mais a nível de GPO. Tá? Para criar uma política, uma coisa bem simples, seleciono onde eu quero que ela esteja linkada, aonde o vínculo ao domínio, ao que seja, botão direito e eu posso vir aqui criar uma GPO e já fazer esse vínculo, criar esse link. Então, para esse laboratório, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com coisa bem simples. Wallpaper, papel de parede. Vamos utilizar ele aí como teste. Então vai ser o wallpaper do domínio. Significa que todo mundo que estiver abaixo aqui dentro do domínio vai receber a aplicação desse papel de parede, dessa política. Tá? Lembra da herança. Então tudo que estiver abaixo aí do domínio onde eu apliquei a GPO, ele vai receber essa política também. Detalhe, aqui no GPMC a gente consegue encontrar duas políticas que são padrões, a Default Domain Policy e a Default Domain Controller Policy. Essas aí já são criadas pelo próprio sistema e eu sugiro não mexer em nada aí. Toda e qualquer alteração, cria uma nova GPO e faz a configuração, configure da forma que você preferir. Por que não mexer? Porque existem configurações que o sistema já determina. Isso aí é um padrão. Então, pode ser que você mexa alguma coisa aí e impacte de forma negativa no seu ambiente. Então, vamos lá. Bom, criação da GPO. A gente já clicou com o botão direito aqui, criou a GPO e já fez o link. Tá, não quero mais trabalhar com ela. Você pode vir aqui em cima e deletar. Feito isso, apagou a GPO, deletou? Não. Tá? Vir aqui a nível de domínio ou AU, só faz remover o link. Tá? Para delete, é aqui embaixo, em Group Policy Objects. É nesse container em que as GPOs elas ficam armazenadas. Então aqui eu consigo criar novas GPOs e também consigo fazer o delete delas. Vamos criar uma teste aqui. Eu posso pegar esse teste, clicar e arrastar para fazer o link em qualquer uma das OUs aqui. Deletei a nível de OU ou de domínio, ele desfaz esse link. Se eu quero deletar, remover, excluir essa GPO, essa política do meu domínio, eu tenho que vir aqui em Group Policy Objects e deletar ela aqui embaixo. Aí sim, ela já sumiu, ok? Bom, vamos trabalhar aqui com o wallpaper de domínio, então. Quero fazer o link aqui em cima, eu posso clicar com o botão direito e vir linkar uma GPO existente. Selecionar o que eu quero. Ok. Para criar as configurações dentro dela, seleciona que eu quero o botão direito,
editar ou edit. Aqui, como eu havia comentado, nós temos aí configurações de computador, configurações para usuário. Tá? Uma se aplica a objetos de computador e outra se aplica a objetos de usuários, obviamente. Nesse caso aqui, vamos configurar aí a parte de políticas, que vai ser a configuração do papel de parede. Desktop, desktop, aqui em desktop, wallpaper. Aonde que eu quero que esse cara, qual é o papel de parede que eu quero aplicar? Primeiro, eu habilito essa política, ele vai liberar os campos aqui embaixo para mim, e eu quero aplicar, eu já deixei separado aqui, 2 papéis de parede. Esse primeiro vai ser a nível de domínio. Então eu copio o caminho em que esse papel de parede ele está. Lembrando que aqui tem que ser um caminho que o usuário tenha permissão de leitura, uma pasta compartilhada que o usuário consiga acessar e consiga ler. Eu particularmente gosto de trabalhar dentro de NetLogon. É uma pasta que já é criada e compartilhada no momento que você faz a instalação do AD. Então vamos lá. Apontei qual que é o caminho em que o usuário vai acessar esse papel de parede para definir e eu quero que ele preencha toda a minha tela. Então vamos lá, dá um apply, ok, e é isso aí, a configuração está realizada. A partir de agora a gente já pode testar no cliente e verificar se essa política vai aplicar mesmo ou não. Vamos dar uma olhada aqui embaixo então no Windows. Aqui no client, olha só, papel de parede padrão no Windows 10 e eu vou utilizar um comando aqui para forçar a atualização das políticas, gp update /force. Com esse comando aqui, a gente força, faz com que o cliente ele vá até o servidor e busque as atualizações. Pergunta se existem atualizações novas. Se existir, ele já vai atualizar aqui para nós. Vamos aguardar, computador concluído com êxito. E agora ele vai processar de usuários também concluído com êxito. Ah, Natan, concluiu aí e não aplicou o papel de parede. Sim, existem políticas, configurações que é necessário a gente fazer um logoff para que ela seja aplicada. Então vamos fazer o logoff aqui do Windows Client. Vamos logar novamente via área de sessão remota. Deixei ele configurando a sessão remota para abrir para ver e vamos verificar aí se o papel de parede foi aplicado com sucesso. Beleza? Carregando o perfil. Show de bola. Então, olha só, a gente já tem o papel de parede aí a nível de domínio aplicado da forma que nós pedimos. Beleza? Esse aqui é o meu Windows 10. Hostname Windows 10. Show de bola. Então, coisa bem simples, tá? É uma política simples, mas a ideia ela é válida para qualquer outro tipo de configuração. Ok? Vamos brincar mais um pouco aqui agora? Então, olha só, no último vídeo nós comentamos aí sobre o processamento, né? Qual que era a ordem que o processamento das políticas ele seguia. Então, lembrando aí, sempre vai ser LSD O, L de local, S de site, D de domínio, também, e O de all. Significa que eu tenho aqui a minha política linkada a nível de domínio, tá? Mas eu não quero, eu quero que o pessoal do ADM ele tenha um papel de parede diferenciado. O que eu posso fazer? Criar uma OU aqui a nível de criar uma GPO aqui no nível de OU ADM, e aí o pessoal do ADM vai ganhar um papel de parede diferenciado, tá? Como o processamento ele é de baixo para cima, essa última política que vai ser a política processada e ela vai sobrepor o papel de parede do domínio, beleza? Vamos fazer esse teste aí. Botão direito aqui na OU, Create GPO, Wallpaper OU, para a gente identificar. Mesmo passo, botão direito, Edit, aqui em User, não em Preferências, Políticas, Templates administrativos, Desktop, Desktop, Wallpaper. Habilito a política e aí eu quero que o papel de parede OU seja criado, preenchendo também o espaço. Dei um OK. Ok, já está tudo pronto. Vamos só forçar aqui as atualizações de update /force. Política de computador atualizada com sucesso. Vamos aguardar a política de usuário. Ok.
E aí, novamente, vamos fazer um logoff para que essa política ela seja processada e volte com o papel de parede que nós definimos. A nível de curiosidade, o papel de parede para OU, a única diferença dele vai ser, deixa eu abrir aqui, a única diferença dele vai ser escrito aqui em cima OU em verde. Então vamos lá, acessando novamente o client. Deixa ele processando. Beleza, carregando aí a área de trabalho. Carregando o perfil do usuário. Show de bola. Olha só, aplicou o papel de parede da OU. Isso aconteceu por quê? Por conta daquele processamento que eu havia dito. A GPO que estiver mais próxima do cliente, ela vai sobrepor as demais configurações. E um detalhe, essa configuração ela só funcionou porque o meu usuário ADM02 está alocado aqui dentro da OU ADM. Se ele não estivesse aqui, se ele estivesse dentro da OU de TI, isso aí não aconteceria. Tá? Ele continuaria pegando aqui o wallpaper domínio. Por quê? Porque vai ser mais próxima dele. Beleza? Então, primeira validação aí da teoria foi realizada. Vamos continuar aqui então e trabalhar com algumas outras funções. Vamos fazer o seguinte, eu não quero então, vamos criar uma outra GPO aqui a nível de OU de domínio. Vai ser o mapeamento. Mapeamento x dois pontos. Eu vou mapear uma pasta e eu vou apontar ela para o x dois pontos. Vamos criar isso aí. Mapeamento x dois pontos. Editar. Aqui em usuários. Agora sim, preferências. São várias configurações. No andamento da série a gente vai verificar aí também qualquer diferença entre políticas e preferências. Existe uma diferença até mesmo a nível de processamento. Então a gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente. Aqui em Drive Maps, botão direito, New Mapped Drive. Eu quero criar e a localização, eu quero fazer o mapeamento da pasta documentos, que está compartilhado no servidor AD01. Eu quero nomear ela como domínio, apontando para o x dois pontos. Beleza. Dei um OK. Está criada. Só que é o seguinte, eu não quero que essa política de mapeamento ela seja aplicada a OU ADM. Eu quero que ela seja aplicada apenas a TI. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou bloquear a herança de políticas para OU ADM. Tá? Eu vou fazer com que todo o processamento vai ser realizado, só que a ADM não vai ter nenhuma pasta mapeada em x2 pontos. Tá? Quem vai ser mapeado aqui vai ser TI apenas. Então, vamos lá. Para bloquear a herança, simples. Botão direito, bloquear herança. Cliquei aqui. Então, agora, em teoria, quando a gente pedir para fazer a atualização das políticas lá com o usuário ADM02, ele não vai mapear x2 pontos. Em contrapartida, se nós utilizarmos aqui o usuário TI01, isso aí já vai acontecer. Ele vai aplicar o papel de parede wallpaper domínio e também vai fazer o mapeamento de x2 pontos. Vamos fazer um teste aqui agora. Deixa eu sair, fazer o logoff de ADM02 e vamos logar com TI01 para fazer essa validação aí. Não, eu quero logar com TI01 e não com ADM. TI01. Deixa eu aguardar aqui a sessão remota carregar. Em seguida, qual que vai ser o teste? Depois de validar a TI01, nós vamos acessar novamente com o ADM02 para verificar se o mapeamento foi realizado ou não. Beleza. Então, olha só. Primeira validação realizada. Ele não fez o mapeamento do papel de parede OU, porque a GPO estava linkada apenas na OU do ADM. Então, ele já puxou aqui, ele herdou as políticas linkadas lá no domínio. Então, com o papel de parede domínio. Vamos ver se ele fez o mapeamento aqui embaixo. Show de bola, mapeou lá documentos em servidor AD01.
utilizando o x2 pontos como letra. Bom, então primeira parte feita. Vamos agora fazer novamente um logoff e fazer a validação do usuário ADM02. Isso tudo utilizando a mesma máquina. A gente vê como que funciona aí a flexibilidade e a granularidade das GPOs. ADM02, teste. Beleza? Deixa carregar o perfil do usuário. Então, lembrando, vai mapear o wallpaper papel de parede ou escrito em verde lá em cima e não vai poder fazer o mapeamento do x2 pontos, porque a herança das políticas ela foi bloqueada para OU ADM. Ok, mapeamento manteve. Vamos verificar aqui agora se ocorreu de fato o mapeamento das pastas. Beleza, não fez o mapeamento. Significa que o nosso bloqueio de herança funcionou. Tá? Um comando que a gente pode utilizar para verificar quais foram as políticas aplicadas é o gp_result/r. A partir desse cara aqui, nós vamos conseguir enxergar o que aconteceu. Olha só, o objeto, a política de grupo que foi aplicada, wallpaper all. E o que foi filtrado? Cadê? Ele nem está mostrando aqui a parte da nossa política de mapeamento de pasta, por conta do bloqueio de herança. Então, se eu quero saber o que foi aplicado, quais foram as políticas aplicadas aí no meu user ou computador, é só utilizar esse comando gp_result/r. Beleza? Vamos voltar aqui novamente, continuar nossos testes. Então, olha só, já garantimos aqui que o bloqueio de herança funciona. Eu comentei também sobre uma opção chamada Enforced, ou forçar a GPO. Essa configuração ela faz com que, mesmo que eu tenha um bloqueio de herança, a política que eu determinar como forçada, ela vai ultrapassar, ela vai ignorar esse bloqueio e vai aplicar mesmo assim no usuário. Então vamos fazer o teste aqui agora, forçando a política de mapeamento. Botão direito aqui em cima da política, Enforced. Com essa configuração, o que vai acontecer? Mesmo com um bloqueio aqui em ADM, essa política vai ser aplicada aos usuários que estão dentro da OU ADM. Vamos voltar aqui ao nosso cliente, forçar as políticas, a atualização com gp update/force e vamos verificar aí o que vai acontecer. Se ele vai fazer o mapeamento ou se ele não vai fazer o mapeamento. Se ele vai respeitar a política que foi forçada ou se a herança vai continuar bloqueando isso aí. Olha só, forcei e ele nem precisei fazer logoff, ele já fez o mapeamento. Então, novamente aí, mais uma parte da teoria foi validada. Mesmo com bloqueio de herança, uma política que está forçada, que utiliza a opção Enforced, ela vai ser aplicada aos usuários, às contas de computador que fazem parte daquela OU que teve aí o bloqueio de herança. Beleza? Então, ótimo, já validamos aí a parte de processamento das GPOs, validamos os bloqueios de GPOs e validamos os bloqueios de herança, aliás, e validamos também a parte de forçar a GPO. Vamos fazer só o seguinte agora. Existe uma opção que eu havia comentado um pouquinho anterior sobre no primeiro vídeo, salvo engano. Existe lá a opção de trabalhar com políticas gerenciáveis e não gerenciáveis. Qual a diferença dessas duas? Bom, uma faz uma tatuagem no sistema, né, independente se tem o link ou não tem o link, ele vai tatuar isso aí. E a outra é gerenciável, que o fato de você deletar essa GPO, ele já não aplica mais as configurações no cliente. Então vamos fazer um teste aqui agora, verificar como funciona isso a nível de papel de parede. Vamos usar essa aqui, Wallpaper AU. Eu vou remover o link aqui da ADM e vou manter o bloqueio. Então, em teoria, ele não vai aplicar o papel de parede para mim, ok? Pode ser que ele mantenha lá o AU por conta disso, mas ele vai liberar a opção para que a gente faça a alteração dessa GPO. Então, da configuração de papel de parede. Vamos lá, gp update/force. Deixa ele atualizar a política. Política de computador atualizada. Política de usuário atualizada. Vamos fazer o logoff e logar novamente para checar se essa configuração de wallpaper ela é gerenciável ou não gerenciável.
Show de bola. Então, olha só, isso aí garante, já validou também a nossa teoria das políticas gerenciáveis ou não gerenciáveis. As políticas de wallpaper, elas são gerenciáveis. Então, o fato dela ter um link habilitado faz com que aplique no usuário. Quando eu removo esse link, toda a configuração que estava vinculada àquela política também é removida. Então, tá aí. Conseguimos validar aí toda a teoria que nós vimos nos vídeos anteriores. Daqui para frente vai ser só prática. Nosso vídeo, o nosso terceiro vídeo ele fica por aqui. No próximo a gente volta aí com mais hands-on, comentando um pouquinho mais sobre algumas funções que nós temos aí no GPMC e como trabalhar melhorzinho com a parte de GPOs. Grande abraço e até a próxima. Valeu!